Pequeninos, última aula do ano, vamos lá? Seu tio quer que você relembre sempre das escolas literárias que nós temos que guardar para quando formos fazer os vestibulares, tudo bem? Quando apareceu então aquele país chamado Portugal, com aquela língua chamada língua portuguesa, as pessoas, alguns artistas, começaram a produzir poemas, algumas obras em prosa, e nós começamos a estudá-las. Até hoje nós temos o registro destas obras, lembrando sempre que nós estamos estudando aquilo que é chamado acadêmico, conhecimento acadêmico, aquilo que nós temos comprovação. Então nós temos esses textos até hoje arquivados em bibliotecas históricas e maravilhosas em Portugal e no Brasil. Então nós tivemos, por exemplo, várias cantigas preservadas. Ah, tio Fábio, é mesmo. A gente começou com uma escola literária que a gente passou a chamar de trovadorismo. E nesse trovadorismo, que vem do século XII, nos anos 1100, vai até o século XV, os anos 1400, nós tivemos 4 tipos de cantiga. As cantigas de amor, cantigas de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Nós sofremos um pouquinho para aprender, vocês lembram? Porque estava escrito num galego arcaico, num português arcaico, também chamado galego-português. Então era um pouquinho difícil da gente compreender, porque o português foi ganhando diferenças, né? A nossa língua foi se transformando com o passar do tempo. Então estava escrito em galego-português, mas nós vimos características específicas que comprovam qual tipo de cantiga nós temos. Depois, com a transformação daquela Idade Média, que foi passando para a Idade Moderna, nós tivemos um rito de passagem, que a gente chamou de humanismo. E esse humanismo, ele carrega muita influência da Idade Média, que era muito ligada às questões da igreja, já trazendo as influências da Idade Moderna, que é muito mais voltada para as questões da ciência e do homem. Dessa mistura, aparece um grande escritor de teatro chamado Gil Vicente, do humanismo. E nós vimos as peças teatrais produzidas por esse grande escritor humanista chamado Gil Vicente. Nós vimos a farsa de Inês Pereira, nós vimos o Alto da Barca do Inferno, com mais cuidado. Depois dessa transição do que a gente chamaria de teocentrismo para o antropocentrismo, nós vamos chegar na Idade Moderna, um período chamado Renascimento e uma escola literária chamada Classicismo. E nesse classicismo é como se a gente fizesse um retorno lá ao pensamento clássico. Como é que é mesmo o período clássico? Grego e romano, greco-romano. Então há um retorno àquele pensamento greco-romano. E quem é o grande escritor? Camões. Camões extraordinário. Ele escreve um livro extraordinário chamado Os Lusíadas, um poema épico contando os grandes feitos dos heróis portugueses, das grandes navegações, das grandes descobertas marítimas do povo português. E também o soneto camoniano, ou soneto italiano, que a gente aprendeu muito bem, né? 14 versos distribuídos por 2 estrofes de 4, 2 estrofes de 3, com rima rigorosa, com métrica rigorosa. Isso é que a gente chama de classicismo. Depois nós vamos ter uma passagem, porque a Igreja Católica ficou um pouco chateadinha desse antropocentrismo, que significa o homem no centro. E aquele Deus no centro meio que quer voltar. Então nessa mistura de Deus e de homem no centro, nós criamos uma nova escola literária chamada Barroco. O Barroco é essa antítese, né? Agora, a gente vai valorizar as coisas do céu ou a gente vai valorizar as coisas da terra? Ai, que confusão! E nesse Barroco vai aparecer o grande escritor, Padre Antônio Vieira, representando Portugal, e o grande escritor brasileiro chamado Gregório de Matos, representando o Brasil. Muitas figuras de linguagem, porque tinha que ser escrito de uma maneira que a Igreja Católica não ficasse chateada e não mandasse para a fogueira os escritores que chateassem a Igreja. Depois nós vamos ver o aparecimento de grandes pensadores, os chamados iluministas. E esses iluministas queriam iluminar a razão, o pensamento, as questões práticas. Deixa a igreja para lá.
e criaram então uma nova escola literária chamada Arcadismo, totalmente influenciada pelos escritores iluministas, que traziam em si a ideia de liberdade. Então a gente precisa de ter conhecimento para poder ser livre. E aparecem grandes escritores como Bocage, lá em Portugal, e Tomás Antônio Gonzaga, aqui no Brasil. Nessa altura do campeonato, nós vamos ter o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco e o arcadismo. Depois, a gente tem a Revolução Francesa, a independência do Brasil e a palavra liberdade explode na literatura. Não tem mais regra, vamos fazer do nosso jeito. Algumas com regra, algumas sem regra. Faz do jeito que você quiser, tá bom? Nós vamos ter poesia, nós vamos ter prosa maravilhosa, com as palavrinhas mágicas, né? Liberdade, nacionalismo, individualismo, que representa o romantismo, que é a última escola que a gente aprende nesse ano, que a gente aprendeu nesse ano. E no romantismo nós vimos grandes poetas, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves. E vimos também dois grandes escritores maravilhosos em prosa, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Eu não gostaria que vocês esquecessem, porque a gente vai retomar isso lá no terceiro ano. No segundo a gente aprende mais 5 escolas literárias e no terceiro a gente faz a revisão para o Enem, tá certo? Então não vamos esquecer: trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo. Essas 6 escolas literárias guardadinhas na cabecinha, no coração, e no segundão a gente aprende o realismo, certo? Meus pequenos, muito obrigado pela força que vocês deram para a escola, para o seu tio. Não foi um ano fácil, a pandemia não é um momento fácil que o mundo está vivendo. Para nós, professores, foi reinventar a escola. Para vocês, meninos, teve que ter um apoio muito grande dos pais, dos amigos, todo mundo com muita compreensão, porque são momentos difíceis no mundo inteiro, não só na nossa escola, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente teve que ter essa alternativa. Mas eu agradeço muito por vocês terem cooperado tanto com a escola e com o seu tio. Todos aprovados, todos no segundo ano. Morrer de saudade, mas o férias faz bem em pequenos. Vamos descansar. Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Que logo passe, que a gente receba a nossa vacina contra esse horror dessa Covid-19 e que 2021 seja um ano lindo e que a gente possa fazer muita festa juntos. Um grande beijo. Até a próxima.